ser um perdedor é algo ruim? Isso depende de como você olha para isso. O filósofo estoico Epicteto expressou reflexões valiosas sobre o que geralmente buscamos na vida. Conquistas que a sociedade de hoje vê como marcas de sucesso, como riqueza e fama, Epicteto considerava insignificantes em comparação com as coisas que realmente valem a pena viver e que só podem ser encontradas internamente. Ele notou que a incessante busca por conquistas e validação nos impede de alcançar algo muito superior, um estado de felicidade inabalável pelas circunstâncias externas, incluindo as opiniões dos outros. No entanto, temos tanto medo de sermos vistos como perdedores que estamos dispostos a sofrer em troca da aprovação dos outros. É um estado triste, já que ao investir em bens externos, nos tornamos dependentes deles e arriscamos nossas chances de sermos genuinamente felizes e livres. Segundo Epicteto, é essencial estarmos dispostos a abrir mão do que ele chamou de coisas menores. E se isso significa que nos tornamos perdedores totais aos olhos da sociedade, então esse é um preço que vale a pena pagar. Esse vídeo não promove a negligência pessoal nem a autodestruição. Muito pelo contrário, do ponto de vista estoico. Ele explora a filosofia de Epicteto apresentando uma abordagem diferente para determinar o que é relevante na vida, a ideia de ser um perdedor, e por que ser considerado um perdedor não precisa ser algo negativo. Além disso, você encontrará mais sabedoria estoica no Despertar Estoico, que compila os melhores ensinamentos do estoicismo para aplicar na vida moderna. O link está disponível na descrição. O que é um perdedor? O dicionário Merriam-Webster nos fornece uma definição que se encaixa no assunto deste vídeo. Uma pessoa que é incompetente ou incapaz de ter sucesso. Mas competência e sucesso estão nos olhos de quem vê. Quando alguém é competente, algumas pessoas considerariam alguém competente, enquanto outras veriam a mesma pessoa como incompetente. O mesmo raciocínio se aplica ao sucesso. Quando alguém é considerado bem-sucedido. Construir e administrar um pequeno negócio como um salão de beleza é um sucesso para muitas pessoas. Para outros, o sucesso significa enviar pessoas para outro planeta. As definições de competência e sucesso estão em constante mutação, influenciadas pelo tempo, dependendo de certas atmosferas sociais e setores da população, além da cultura e religião. Portanto, o conceito de ser um perdedor é notavelmente flexível, um tanto vago e, em sua essência, não significa mais do que aquilo que os outros o transformam. No entanto, suponhamos que coloquemos essa ideia de fracasso no contexto das sociedades consumistas e capitalistas de hoje. Nesse caso, vemos que está profundamente ligada à aquisição de coisas externas, especialmente dinheiro e fama. As pessoas têm uma imagem geral específica do que precisam para se sentirem completas, o que varia amplamente. Para muitos, inclui um emprego bem remunerado, um parceiro atraente, filhos e uma casa acolhedora. Para outros, essa imagem inclui ter um grande número de seguidores nas redes sociais e um círculo social amplo e interessante, que comprova sua atratividade. Mas e se você não se encaixar nessa imagem geral? Então você é rotulado como perdedor. Você é considerado incapaz de alcançar o que é geralmente desejado e, portanto, visto como alguém que não consegue ter sucesso na vida. É uma situação trágica, já que ser rotulado como perdedor acaba sendo um golpe duplo. Isso significa que você não apenas falhou aos olhos dos outros, mas também que você é ridicularizado por isso. Mas quão desejável é ter o que deveríamos ter em primeiro lugar? E o quão prejudicial é ser ridicularizado caso não alcancemos isso? Neste ponto, a filosofia de Epicteto entra em cena. O que exatamente desejamos? O que torna posses materiais, riqueza extrema ou fama no Instagram tão atraentes? Colocando de maneira simples, é a promessa de felicidade que nos impulsiona a buscá-los. Imaginamos um mundo onde um monte de pessoas nos admire enquanto relaxamos na praia, desfrutando de coquetéis e acumulando comentários e curtidas nas nossas redes sociais. Que sensação incrível isso deve ser!
e por um tempo essa vida pode ser ótima, mas eventualmente nos acostumamos a ela e retornamos ao nosso nível básico de felicidade, que agora tem um preço muito mais alto. Epicteto não considerava esses bens externos de grande importância. Ele os descrevia como frágeis, fracos e, mais importante, além do nosso controle. Ao perseguirmos coisas como riqueza e fama, estamos correndo atrás do instável, já que buscamos algo que pode nos ser tirado num piscar de olhos. Além disso, a busca por essas coisas vem com um custo considerável. Um preço que muitos estão dispostos a pagar, mas que implica em numerosos sacrifícios. Por exemplo, imagine alguém que deseja conquistar medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, o que ainda hoje é uma meta que, se alcançada, gera muito respeito. Mas ele também nos instiga a considerar o sacrifício que temos que fazer e até que ponto isso nos beneficia. Você deve obedecer às regras, seguir uma dieta, abrir mão de guloseimas, exercitar o corpo, querendo ou não em horários definidos, no calor e no frio. Não deve beber água gelada, nem mesmo vinho. Em resumo, você deve se submeter ao seu mestre, como faria com um médico. Então, durante a competição, você pode ser jogado em uma vala, deslocar o braço, torcer o tornozelo, engolir poeira, ser chicoteado e, no final, sair derrotado. Epicteto. Vale a pena seguir por esse caminho? É sábio investir tanto esforço simplesmente por aquilo que Marcos Aurelius chamou de um burburinho de palavras? Principalmente considerando que a aprovação pública é volúvel e pode rapidamente se transformar em vergonha pública? Essas coisas não são consistentes, afirmou Epicteto. Ele enfatizou que apenas as coisas que estão sob nosso controle valem a pena perseguir, que são qualidades internas como contentamento, alegria, ação correta, tranquilidade e o poder de autocontrole. O resto é superestimado e deve ser colocado em segundo plano. Epicteto frequentemente diferencia entre como as coisas são e como as percebemos em nossas mentes. Por exemplo, ele nos diz que há uma diferença entre como vemos nossos entes queridos e o que eles realmente são. Embora um homem veja sua esposa e filhos como únicos e desejáveis em comparação com todos os outros, eles ainda são apenas seres humanos como qualquer outro. Como eles aparecem em nossas mentes é que os torna especiais para nós, não sua essência em si, sem nosso julgamento. Podemos aplicar essa lógica a tudo o que é externo. O que torna o objeto que perseguimos tão desejável? É o próprio objeto? Ou é a nossa percepção desse objeto? Muitas vezes, somos como um rebanho de ovelhas que querem algo simplesmente porque todos os outros também o querem. Além disso, não desejamos o que ninguém mais deseja, o que é ser um perdedor. Isso não significa necessariamente que é errado querer o que os outros querem. Em muitos casos, o que a maioria busca pode ser benéfico para a saúde e o bem-estar. No entanto, em muitos outros casos, isso não é verdade. É necessário sabedoria e bom senso para determinar se é melhor não seguir o que todos os outros estão buscando. Epicteto priorizava um estado de felicidade e liberdade acima de tudo, afirmando que devemos estar dispostos a abrir mão das coisas que nos impedem de alcançá-la. Se isso significa que seremos vistos como perdedores aos olhos dos outros, então que assim seja. Por que ser um perdedor não é terrível? O que há de tão ruim em ser um perdedor? Será realmente um destino infeliz? Ou percebemos isso como infeliz porque os outros nos fazem acreditar nisso? Digamos que tenhamos o suficiente para suprir nossas necessidades básicas, mas não temos muito acontecendo em outras áreas da vida. Não temos círculos sociais interessantes, não temos parceiros, não temos seguidores nas redes sociais e os empregos que temos não são excepcionais ou únicos. Consequentemente, as pessoas nos rotulam de perdedores, implicando que somos de alguma forma inferiores àqueles que fazem essas observações. Ser percebido como inferior por outros assusta as pessoas, pois isso ataca diretamente o ego delas. As histórias que contam a si mesmas sobre si mesmas. Mas alguém é realmente inferior porque lhe faltam certas circunstâncias externas? Alguém rico e famoso é melhor do que alguém pobre e desconhecido?
De acordo com a lógica de Epicteto, esse tipo de raciocínio não faz muito sentido. Esses raciocínios não têm conexão. Eu sou mais rico do que você, portanto sou melhor. Eu sou mais eloquente do que você, portanto sou melhor. A relação é mais como esta. Eu sou mais rico do que você, portanto minha propriedade é maior que a sua. Eu sou mais eloquente do que você, portanto meu estilo é melhor que o seu. Mas você, afinal, não é propriedade nem estilo. Nossas circunstâncias externas não dizem muito sobre nosso bem-estar interno, que é o que realmente importa do ponto de vista estoico. No entanto, muitas vezes atribuímos uma importância excessiva a elas, a ponto de estarmos dispostos a sacrificar nossa felicidade e liberdade para sermos vistos como suficientes e não como inferiores aos olhos da maioria. Portanto, mais uma vez, ser um perdedor não é por si só algo ruim. Isso depende de como o encaramos. Se considerarmos coisas como elogios públicos, reputação e opiniões dos outros exatamente como são, ou seja, opiniões volúveis, não confiáveis, frequentemente sem valor, baseadas em ilusões e aparências falsas e totalmente fora de nosso controle, poderemos achar mais fácil ficar indiferentes a elas. Então, perceberemos que ser um perdedor não é terrível. Ser um perdedor não impede nossa capacidade de sermos felizes e livres. Na verdade, é o esforço excessivo para não ser um perdedor que o faz ser. Mantenha a morte e o exílio e todas as outras coisas que parecem terríveis diante de seus olhos diariamente, especialmente a morte. Assim, você nunca terá pensamentos mesquinhos e nunca desejará algo com excessiva ganância. Epicteto, Manual de Epicteto. Não importa que direção decidamos seguir, ainda teremos que pagar o preço. A pergunta é: que preço estamos dispostos a pagar? Epicteto estabelece uma distinção clara entre essas duas opções, como ele afirmou. Seja um filósofo ou um dos comuns. Optar pelo comum, a escolha da maioria das pessoas, tem um custo: nosso bem-estar interior. Estamos dispostos a pagar o preço necessário para alcançar o que é considerado desejável, como riqueza e elogios, o que significa trocarmos nossa liberdade, saúde e paz interior por uma participação na corrida dos ratos e no desejo de estar à altura dos demais. Ser um filósofo significa pagar o preço de provavelmente não possuir, ou pelo menos não perseguir, o que é desejado pelo comum. Portanto, é muito provável que levemos uma vida simples, discreta e despojada de prazeres externos. Aos olhos de muitos, o paradigma do fracasso, o arquétipo do perdedor. Contudo, de acordo com Epicteto, um verdadeiro filósofo sempre coloca a paz interior e a felicidade acima de tudo, inclusive acima do trabalho, dinheiro e fome. Se você deseja melhorar, rejeite raciocínios como estes. Se eu negligenciar meus assuntos, não terei renda. Se eu não corrigir meu servo, ele será ruim. Pois é melhor morrer de fome, isento de tristeza e medo, do que viver na opulência com perturbação. E é melhor que seu servo seja ruim do que você infeliz. Epicteto. Manual de Epicteto. Apesar disso parecer um tanto extremo, Epicteto é pelo menos consistente em dar prioridade ao que ele considera verdadeiramente valioso. Para ser invulnerável a tudo, devemos estar dispostos a perder tudo. Qualquer coisa externa a que nos apeguemos, mesmo que seja a mais insignificante, automaticamente exerce controle sobre nosso estado mental. Abandonar tudo isso é um caminho desafiador, cheio de obstáculos, com pouca recompensa externa e até com perdas e resistência. Você terá que renunciar ao conforto, trabalhar arduamente, deixar pessoas para trás, ser desdenhado por servos, ser ridicularizado e receber no máximo migalhas quando se trata de reconhecimento e posição, em todos os aspectos. Considere esses custos e veja se está disposto a pagá-los para alcançar paz, liberdade e tranquilidade. Se não estiver disposto, afaste-se da filosofia. Epicteto, Manual de Epicteto. Então, você é visto como um fracassado aos olhos dos outros? Você é ridicularizado e até desprezado?
À primeira vista, isso pode parecer terrível. A reputação de ser um fracassado parece ser uma posição fraca e lamentável. No entanto, também há vantagens nisso, como não nos conformarmos com as regras alheias e mantermos a energia que, de outra forma, teríamos direcionado para o que Epicteto chamava de coisas menores, apenas para sermos vistos como suficientes. Resumindo, ser um perdedor traz o benefício de não pagar o preço por não ser um. E, ironicamente, isso pode transformar um fracassado em um vencedor. Inspirado pelas palavras de Epicteto, é necessário possuir a sabedoria para discernir o que é genuinamente benéfico e a força para se manter coerente nesse propósito, com indiferença em relação a coisas como elogios, riqueza, poder e status social. Como ele afirmou, não deseje ser um general, um senador ou um cônsul, mas deseje ser livre. E a única forma de alcançar isso é desprezar o que não está sob nosso controle. Agora quero convidá-lo a explorar um material de grande importância para o crescimento pessoal e para alcançar seus objetivos. Clique no link abaixo e confira como esse material vai ajudá-lo a aplicar as lições estoicas em sua vida diária, promovendo uma maior tranquilidade e sabedoria. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar acompanhando nossos vídeos sobre filosofia, crescimento pessoal e bem-estar, curta este vídeo e se inscreva no canal. Sua participação é fundamental para o nosso crescimento e para que possamos continuar compartilhando conhecimento com você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.